Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Agora é 7h43 da manhã. Hoje é 3 de setembro de 2025. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, né? Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu fazer a oração. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez, vai iniciar esse dia, Senhor. Quero voltar a te agradecer por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, pelo ar que eu respiro, por poder interagir com as pessoas, Senhor. Mas também peço, Senhor, para que o Senhor me ajude a levar a tua palavra, que as pessoas possam conhecer mais um pouco de ti através dessa mensagem, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, cada dia caminhar na tua presença. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, a Branquinha aqui, gente, ó. Vocês acham que a Branquinha não assiste? Essa Branquinha, ela vê tudo. A minha telespectadora aqui, ó. Aqui. Olha a minha telespectadora. Você está achando que ela não acompanha a live? Né, Branca? Não acompanha? A Branca acompanha aqui, quietinha na dela. De vez em quando ela dá umas rabadas aqui, mas isso é normal. Né, Branquinha? Tá fazendo frio hoje, né, Branca? Hoje tá 15 graus, tá? Hoje é 15 graus. Por isso que eu tô levantando um pouco mais tarde, tá? Deixa eu virar essa câmera aqui. Ela tá virada pra lá, pera aí. Virou não? Vira agora. Vira a câmera. Aí, virou. Então, hoje é 15 graus, né? Hoje tá frio, né, Branquinha? Mas graças a Deus, nós, com a graça de Deus, nós vamos levando. Então a mensagem já tá aqui, eu estou na página 24. Estou lendo Primeiras Experiências Espirituais. A campainha lá do nosso profeta William Marlon Branham. Ó. Aí ele aqui, ó, esse carequinho aqui, ó. E vamos dar continuidade a ela, né? Graças a Deus. Então vamos continuar a história. A história estava muito boa ontem e eu não consegui levar mais por causa do horário. É 1 hora. Né? Então vamos lá. O confronto com Deus. Estou cansado disso. Tenho um lugar para onde vou. Aqui no Greenville. Muitos de vocês sabem onde é o meu esconderijo. Onde o FBI não conseguiu me encontrar. Em uma caverna para onde vou. Vou para lá quando as coisas ficam ruins e resolvo ali com Deus. Fui para um lugar lá. Uma pequena e velha cabana onde eu costumava ficar quando pescava, caçava e fazia armadilhas ali. Eu disse, Meda, não sei quando voltarei para casa. Não posso lhe dizer. Talvez eu volte para casa em 2 horas. Talvez eu volte para casa em 3 dias. Talvez não volte para casa, mas estou cansado disso. Não posso viver como prisioneiro. Eu disse, todo mundo está me dizendo que eu sou um demônio. E assim por diante.
Ele ainda não teve a experiência com Deus, gente. Deus deu o dom para ele, já Deus quando ele nasceu. Mas até nesse momento aqui ele estava confuso. Porque os próprios religiosos falaram que ele estava com o demônio. Que ele tinha visões. E ele não sabia que isso vinha de Deus. Então aí ele estava se brigando consigo mesmo. E eu tentando viver uma vida cristã. E meu coração eu amo o Senhor Jesus. Espero ir para casa no céu e eu não quero ser atormentado assim. Então ele estava brigando consigo mesmo. Eu fui até lá, na cabana. Entrei em um lugar, lia a Bíblia e chorei. Espaço em branco na fita. Não havia luz ali. Então tive que fechar a palavra e voltar. E comecei a orar, eu disse, Deus, por favor, sou um cristão, eu tenho o melhor do que eu mesmo. Eu te amo. E os clérigos e demais me dizem que o diabo, um espírito está me rodeando. Ó Senhor, não quero ter isso ao meu redor. Tu sabes que não quero, tu sabes que eu te amo, eu creio em ti de todo o meu coração. Então, por que tu permites que minha vida seja atormentada dessa maneira? Por que farias isso? Por que não me libertas disso, para que eu possa pregar e me sentir livre disso? E assim continuei. E eu estava implorando a ele. Eu estava ali por volta de 2 ou 3 horas da manhã. Estava orando, chorando, implorando. Fiquei ali um pouco, olhei pela janela e voltei. Pensei, bem, não vai demorar muito até o dia raiar. Quando o dia amanhecer, eu disse, bom dia, Sandra Garcia. Eu disse, vou sair da cabana. Vou subir até aquelas colinas e voltar para a minha caverna. E ficarei lá, como Butch Robinson disse, até que ele encontre uma milha de ossos. Quando voltar, ou algo tinha que acontecer. Fiquei ali, orei, voltei, e pela primeira vez em minha vida, parecia que algo agora estava. Ouça agora, não era uma visão, mas parecia algo me dizendo, será que aqueles ministros estão errados? Talvez isso seja certo. Bem, comecei a pensei, talvez eles estejam errados. Pensei, então se eles podem estar errados, como é que essas pessoas possuídas pelo diabo, cartomantes e demais, me dizem tudo sobre isso e esses homens santos de Deus não sabem nada sobre isso? Então me veio à mente a seguinte: quando Jesus nasceu, foram os observadores das estrelas, os magos que vieram à estrela e seguiram até Belém. É isso certo. Nem homem santo a viu. Magos, observadores de estrelas, homens sábios e aqueles más, aqueles nas torres do astrónomos que observaram as estrelas todo o tempo
Eles nunca viram a estrela, mas a Bíblia diz que havia uma estrela lá. Foi dado aos magos vê-la. É isso correto. Isso já havia aparecido enquanto eu estava batizando aqui embaixo. É bem um sinal de Indiana. No outro extremo da Indiana, ali, onde milhares de pessoas estavam de pé, na margem, quando eu estava ali batizando, comecei a dizer: Pai, enquanto eu batizo esse rapaz com água para que o perdão de seus pecados, então o Senhor Jesus dá-lhe o Espírito Santo. Na 17ª pessoa que comecei a batizar, uma voz bradou do céu. Uma tarde brilhante, descobrindo dos céus, em um redemoinho, e aqui veio essa voz, fazendo rom, rom. Os jornais publicaram, luzes místicas aparecem sobre Pastor Batista, local enquanto batizava. Desceu e parou sobre onde eu estava e permaneceu ali. As pessoas desmaiaram e se levantaram. Depois ela voltou para os céus e cada uma delas ficou ali olhando para ela. Lá estava ela. Era meu primeiro revivamento. Olhei ao redor e eu não sabia ali. Estavam os homens de negócio da cidade. Um grupo deles me encontrou naquela tarde e conversou comigo depois que batizei. Eu tinha batizado 500 pessoas em um primeiro avivamento. Eles perguntaram: o que isso significa? Respondi: não sei. Não sei. Eu afirmei: sou um crente. Não sei. Pode ter sido para vocês, os incrédulos, não posso lhe dizer. Mas, enquanto estava naquele quarto, comecei a me perguntar: veja, todos aqueles homens, ninguém podia dizer o que os sacerdotes não eram homens santos nos dias de Jesus. É correto isso? Eles eram homens santos, bons, justos, estudiosos das Escrituras. Mas, enquanto eles estavam lá, discutindo que tipo de botões deveriam ter nos seus casacos, alguns magos estavam vindo para adorar a Cristo, que já havia nascido. É isso certo, vejam. Enquanto seu ministério público chegou, agora, ouça, quando seu ministério público chegou, eles disseram: ele é um demônio. Beelzebul, o chefe dos adivinhos, o melhor médium que há, ele conhece os erros deles, ele sabe todas essas coisas. Ele é um demônio. É isso correto. Quem diz que isso é a Escritura? Digam amém. A congregação respondeu amém. Mas os mais estranho foi que os demônios se viraram e disseram: não, ele não é. Ele é filho de Deus. Aleluia. Deus fará com que o diabo, seu inimigo, testifique que ele é filho de Deus. O diabo disse: eu sei quem tu és o Santo de Israel. E os pregadores, aqueles homens santos, disseram:
Ele é um demônio, ele é um demônio. O demônio disse, ele é Santo Israel, Santo de Israel. Eu vi isso. Eu vi quando Paulo e Barnabé foram até lá para pregar. Uma vez o pregador disse, esses homens são impostores, são demônios. Eles alarmam as pessoas. Não lhes dê ouvidos. Eles têm alvoroço ao mundo, eles estão errados. E a adivinha os seguiu pela rua, dizendo, eles são homens de Deus, para nos anunciar o caminho da vida. Pregadores diziam que eles eram demônios, e demônios diziam que eles estavam anunciando o caminho da vida. Aleluia! Então até o demônio sabe quando o homem é de Deus. Não pense que estou emocionado. Agora, chegou a um ponto em que vocês não podem ouvir ninguém. Você tem que ouvir Deus. Que a palavra de todo homem seja mentira. Seja mais sobre isso agora do que jamais soube em minha vida. Não faz diferença o que as pessoas dizem. O que importa é que Deus diz. Se estiver de acordo com a palavra, então é verdade. Se o material está lá para produzi-lo, por que Deus testifica do seu dom? Se você der ouvido a pregador, alguma vez você se meterá em problemas. Pelo menos alguns deles. Observe lá. Eles estavam todos confusos em sua doutrina. E os demônios aqui, os adivinhos eram os únicos, eles eram não os únicos, mas aqueles que reconheceram que ele era o que era. E reconheceram que os apóstolos eram o que eram, homens de Deus. Adivinhos e demônios. Então Paulo se virou e repreendeu o espírito de adivinhação da mulher. Ela não pode mais adivinhar. Ele não precisa que o diabo testifique que ele era. Ele sabia quem era. Ele era o Santo de Deus. Não precisava de ajuda do diabo. Mas, de qualquer forma, o diabo estava dizendo a verdade sobre ele. Jesus disse, aquele demônio, cala-te, mas sai dele. Sim, Senhor, ele não precisava de ajuda do diabo, mas o diabo estava gritando. Tantas pessoas falando sobre. Assim, num dia desses, antes de eu ir embora, vou pregar sobre demonologia e mostrar a vocês o que são os demônios. Vocês não percebem como eles ficam cara a cara com Deus e imploram para descer e fazer algo a respeito. Ora, isso é bíblico, apesar de sabermos de outra forma, como aqui. Mesmo na reunião à noite, quando alguém chega à plataforma com um pouquinho de fé, você ouve outro lá chamando por ajuda. Aquele que está aqui na plataforma talvez esteja morrendo com câncer. E outro sentado ali em cima com câncer. E esse câncer, sabendo que ele está enfrentando aqui embaixo, se aquela mulher somente crer no que estou dizendo e crer em Jesus Cristo, ela será curada com toda a certeza. Então, para destruir a fé daquela mulher, o outro demônio grita para ela. E eu me coloco entre eles e digo, aí está você. Vocês dois crerem? Estamos vivendo no dia de Cristo, o poder e a ressurreição.
e o Espírito Santo. As pessoas estão. A hora de parar de está na hora de parar de brincar de igreja. Tudo bem quando há essas ideias formais e ridiculistas. Chegará a hora em que vocês verão que eu lhes disse a verdade correta. É claro que agora é difícil. Eu sei que é, mas falo em nome do Senhor. E sei do que estou falando. Deus testifica da mesma forma, que é a verdade. Muito bem. Então ali pensei, então talvez eu esteja errado. Talvez eu tenha me enganado. Eu deveria ter abraçado isso. Eu deveria ter dito algo, mas eu me ajoelhei e clamei: Deus, se eu estiver errado a respeito, recusei algo que eu não entendia, tentando ouvir o que os pregadores me disseram. Talvez, se eu estiver errado, então, Senhor, eu não entendo isso de acordo com a Bíblia. Mas se eu estiver errado, perdoe-me. Eu me levantei e estava chorando. Senti-me e olhei em volta, vi uma luz brilhando no cômodo, como aquele jovem que acenou a lâmpada. E pensei, alguém deve estar chegando. Aqui no chão havia uma grande luz se aproximando. Logo acima dela havia um halo, uma coluna de fogo, que se movia, e caminhando por ali vinha um anjo de Deus. Não era imaginação, ele estava lá. Olhei para ele e conversei com ele, e ele se aproximou com os braços cruzados, um homem grande, de boa aparência, que parecia que se ele tivesse falado, o mundo teria explodido. Disse: fui enviado da presença de Deus Todo-Poderoso para lhe dizer que você nasceu com esse propósito de orar pelos enfermos, de ir a todas as partes do mundo e orar por monarcas e grandes homens, e curas e assim por diante acontecerão. E essas coisas acontecerão, e grandes congregações se reunirão, e isso causará um reavivamento que varrerá a terra. Tá vendo como que agora ele descobriu? Aqui ele veio, sem ele saber, Deus predestinou o seu ofício, e ele é o profeta dessa era onde a gente estamos vivendo. E essa mensagem que eu estou lendo para vocês é do profeta. Nós estamos recebendo a mensagem do profeta. Ele já faleceu, mas tudo que aconteceu na vida dele está nas mensagens dele. Ele morreu, mas a mensagem dele é viva até hoje. E ele é o último profeta dessa era. Quem não crê na mensagem dele está condenado. Porque Deus sempre primeiro revela aos profetas, para ele endireitar as pessoas a chegar em Deus. E, meu amigo, se você não crê, por isso que eu canto para vocês aí, ó. Antes de eu começar a mensagem, eu canto assim, ó. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. O que impede o ser humano chegar a Deus é a incredulidade. Se você não crê na mensagem de Deus, meu amigo, a mensagem não serve para você, não. Você vai estar até perdendo tempo estando assistindo essa live aqui, ó. Porque Deus mandou um profeta para tirar a gente dessa confusão religiosa, para trazer a palavra original, para poder
resgatar os filhos que havia perdido. Não são todos que são filhos. A maioria não é. Mas se for um filho de Deus, ele vai reconhecer que é verdade. E aí, essa mensagem que ajuda você a chegar mais perto de Deus. E aí você vai ser batizado, vai receber o Espírito Santo, vai ser batizado correto. Não é esse batismo que tem nas religiões aí, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Não. Você vai ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão do vosso pecado. E aí você vai receber o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim você vai receber o Espírito Santo. Aí sim você vai começar a entender as coisas de Deus. Agora, se você está com o batismo errado, dificilmente você vai entender as coisas de Deus, tá? A religião é uma confusão. Eu argumentei, Senhor, eu não tenho escolaridade. Claro que não, meu profeta. Deus não trabalha com pessoa que tem escolaridade, não. Deus escolheu você antes da fundação do mundo para você trazer essa mensagem para nós. Hoje eu estou lendo a sua mensagem e você já não está aqui com nós. Você já morreu, mas a sua mensagem é viva e eficaz até hoje. Eles não vão crer em mim. Eu prossegui, eles não vão. Ele declarou, assim como o profeta Moisés, fora dados 2 sinais para a confirmação do seu ministério, que ele tomaria sua mão leprosa, e então a curaria, e a vara se transformaria em serpente, e assim por diante. E continuou, e você também vai ter 2 sinais. Deus sempre testificou, deu sinal para as pessoas, só que as pessoas não querem crer. Ele teve 2 sinais como Moisés teve e ele tem. Escuta aqui para vocês verem. São dados 2 sinais. Um deles é que você colocará a mão sobre as pessoas, então isso lhe será dado. Não pense nada de si mesmo, isso lhe fará dado. Lhe será dado. Então conhecerá que, depois de algum tempo, se você for reverente, então lhe será dado conhecer os segredos dos seus corações e as coisas que estão erradas com eles. Ele vai fazer discernimento dos pensamentos das pessoas. É coisa de Deus. Aí a pessoa pode falar, é do diabo. Ele vai saber, vai contar a sua história. Ô, fulano de tal, você está doente. Ah, você mora em tal lugar, tal. Discernimento de Deus. Para poder mostrar para ela que Deus está discernindo os pensamentos das pessoas. Ele tem 2 dons. Muitos de vocês aqui sabem quando o primeiro estava em operação. Só havia um, e não o segundo. Não é verdade, mas eu profetizei que ele estaria ali. E eu afirmei, é por isso que estou aqui. E repeti, é por isso que estou aqui. Eu disse agora, é com isso que estou preocupado. E prossegui. Eu vi aqui o Senhor e me disseram que isso era o diabo, que eu estava errado, mas há pouco momento eu o percebi. É claro que foi a presença dele. No cômodo que mudou isso, naturalmente, então fui. Eu relatei. Disseram-me que isso era errado. E ele me citou a escritura em que Jesus sabia onde Natanael estava. E a mulher junto ao poço, e Jesus afirmando que um pouco de tempo o mundo não o verá mais. Mas ele estará conosco, também em nós, até o fim do mundo. E que essa luz, e assim por diante, era apenas uma confirmação, e assim por diante. Então eu disse, eu irei, ele me abençoou e retornou.
Ele nunca me mandou curar os doentes. Ele ordenou: ore pelos enfermos. Mas ele me disse: diga a eles, conta-lhes os segredos de seus corações, e as pessoas poderão crer. Vem, não é nada agora, esse é um dom divino. Então, a partir dali, isso começou, e vocês sabem o resto, como acontece. Agora, para a África, rapidamente assim. Quando eu estava com o irmão Humboldt na plataforma, uma noite em Houston, Texas, onde milhares estavam reunidos, Raymond Richer veio até outra noite, olhou ao redor e disse: isso não se parece muito com a sua reunião. Todos esses assentos vazios? Respondi: mas, irmão Riches, Deus me enviou Raymond. E ele disse: Billy, lamento sua falta com todo o meu coração. Eu respondi: tudo bem, ore por mim, irmão Riches. E prossegui: falaria com vocês, mas são só alguns. Ele respondeu: entendo. Ele estava de pé no corredor e foi embora. E naquela noite lá, um senhor muito clerical se levantou e publicou no jornal que eu era um impostor e que deveria ser expulso da cidade e que eu estava me passando por um cristão ou um homem de Deus. Ele declarou que eu deveria ser expulso da cidade. E também disse que eu desafiaria para um debate aberto. Alegou que eu não poderia provar nas escrituras o que estava falando. Espaço em branco na fita de vinhas de milagres de Cristo. Até mesmo Lázaro havia morrido novamente. Então ele lançou o desafio. O irmão Wobston veio e disse: olha aqui, irmão Branham. Respondi: isso não me incomodou. Irmão Ballworth, pause e pedras pode quebrar meus ossos, mas a palavra nunca me incomodam. Vem. Ele disse: bem, irmão Branham. O irmão Bolser, como 60 e poucos anos de idade, tinha muito fogo e garra dentro de si. Ele insistiu: isso está errado e tem que ser resolvido. Respondi: não discutimos com as pessoas. Há milhares de pessoas lá para receberem oração. Um grande coliseu lotado de gente. Expressei: meu Deus, qual é o sentido de discutir com um crítico lá? Deixei-o para lá, enquanto o restante das pessoas está sentado, curado. Deixei-o ir. Jesus disse: deixa-os. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eu lhe digo, não estou criticando os batistas, mas os batistas, fundamentalmente, sabendo do que estou falando, quando se trata da palavra, mas eles não sabem nada acerca do sobrenatural. E, meus irmãos, é aí que vocês estão perdendo a bênção. Vocês estão certos em suas palavras. Eu creio que vocês, concordo com vocês nas coisas em que vocês creem, posicionalmente em Cristo. Que o crente ocupa seu lugar em Cristo, pela fé. E ele se torna um filho de Deus pela graça de Deus.
Eu creio nisso e concordo com vocês, mas vocês se inclinaram demais para esse lado. Isaías disse: haverá um alto caminho e um caminho, e é uma conjunção, é um caminho, não será chamado de alto caminho da santidade, será chamado de caminho da santidade. Bem, no meio da estrada, desse lado, há isto. Algumas pessoas, quando nascem de novo, ficam bem no meio do caminho, com os olhos em Cristo. Finalmente chegam ali com tanto conhecimento e sabedoria, até que, ele sabe tudo, você não sabe nada. E se você não fizer isso, você se desvia para o outro lado, para um monte de fogo selvagem e fantástico, correto? Mas bem no centro do caminho há um evangelho verdadeiro, sólido, não adulterado e poder de Deus, isso é certo, bem ali, onde você pode levá-lo a reais e monarcas, onde qualquer pessoa pode ser levantada e buscar, e eles podem ver que é o poder de Deus, todo-poderoso, não um fantasma, nenhuma formalidade, é o poder de Deus. Então ali, nisso, o irmão Bost disse: deixe-me discutir isso com ele. No segundo dia, ele saiu e disse que eu deveria ser expulso da cidade e que ele deveria ser o homem para fazer isso. Bem, para mim, se me permite a expressão, isso me mostrou que o homem ainda não tinha ido ao Calvário. Um cristão não toma essa atitude. Quando você nasce de novo, você ama seu irmão. Isso é certo, assim pelos seus frutos. Você os conhece, então eu deixei isso assim. Irmão Bost ainda assim não conseguiu ficar satisfeito. Eu disse: deixe-me lidar com isso. Respondi: não cause confusão. Ele prometeu: irmão Brana, eu não vou causar confusão, mas devemos isso à sociedade dessa cidade. Porque eles publicaram isso no jornal e os deixaram pensar que somos um bando de tolos e não sabemos do que estão falando. Deixe-me desafiá-los. Pensei, isso é ser muito corajoso. Como o velho Caleb de outrora, deixe-me tomar aquela cidade. Vem, fiquei admirado com o velho irmão. Olhei para trás por alguns minutos e disse: tudo bem, irmão Bosworth, se você me prometer que não vai causar confusão. Agora ele está sentado aqui me ouvindo. E ele respondeu: não vou causar confusão. Apenas apresentarei o evangelho para ele. Eu consenti. Tudo bem. Então, no dia seguinte, nós pegamos os repórteres, não o deixaram entrar no local onde eu estava. O Rice Hotel. Eles não os deixaram entrar no quarto, então eles queriam saber o que eu iria dizer sobre isto. Mas então, no dia seguinte, as manchetes do jornal, a crônica de Holston e por toda a parte diziam: apenas eclesiásticas vão voar. Vocês sabem como os jornais sempre têm que aumentar o assunto? Oh, como eu seria desafiado em um debate com o jovem doutor Betts e que ele ia fazer e tudo isso. Então ele veio para, ele afirmou: eu vou, ele foi e
e contratou alguns fotógrafos profissionais da Associação Americana de Fotógrafos e disse: vão e tire 6 fotos minhas enquanto eu esfolo aquele velho. Vou esfolá-lo, esfregar sal em seu couro e pendurá-lo em minha porta, como um memorial à cura divina. Você conseguiu imaginar um cristão falando uma coisa dessa? Não consigo imaginar um homem nascido de novo falando desse jeito. Vou lhes dizer, é isso que ia acontecer. Então, o senhor Kipperman, que é um judeu ortodoxo, o senhor Ayers, um católico romano, os 2 rapazes que trabalhavam no estúdio, eles viraram e o senhor Ayers havia dito tudo sobre mim. Um tumor havia saído da garganta de uma mulher que esteve lá antes. Ele refutou. Ele a hipnotizou e, meu Deus, como ele me criticou no jornal no dia anterior. Então eu fui naquela noite, todos se reuniram ali. Milhares deles se reuniram e foi então que eu entendi o que significava os amigos. O que significava os amigos. Eles vieram do leste e do oeste, vieram em aviões especiais, trens e tudo mais. E em meu socorro não faziam diferença, então, se vocês eram da Igreja de Deus, ou da Assembleia, ou quem vocês fossem. A verdade estava em jogo, irmão. Um dia, quando a perseguição vier, você verá a grande Igreja de Deus redimida se manter unida assim, pedra por pedra. Vocês esquecerá que é metodista, batista ou quem você seja. Quando a perseguição se levantar, o comunismo se estabelecerá. A Igreja de Deus se juntará pedra por pedra. Quando Salomão construiu o templo, uma pedra foi cortada dessa forma, outra daquela, e tudo assim. Mas quando foram juntá-las, ela foi colocada junto com a outra. E isso formou a Igreja de Deus, vivo. Suas pequenas diferenças serão aquecidas, então. Ali havia uma coisa em que todas as pessoas do Evangelho completo criam: cura divina. Eles viajaram a cerca de 500 e 600 milhas, aproximadamente, e a 950 km, em avião, em trens para vir. O que era isso? A coisa que eles criam estava em jogo. E seu amigo, em quem eles criam, estavam ali para enfrentá-la. Ali estava. Eles queriam vir para ver tudo aquilo, queriam ficar ao seu lado. Essa é a maneira de fazê-lo. Aleluia! Sou um verdadeiro kentuckiano. Juntos nós permanecemos. Divididos nos caímos. É dessa maneira, cristão. Se houve um tempo em que devemos nos unir, é agora, é agora. Então, quando chegou aquela noite, minha esposa diz: querido, você não deveria ir lá. Esta noite, aquela unção está sobre você, e não vá até lá, porque você vai manchar
a reunião da noite anterior. Respondi, de alguma forma, eu sinto que devo ir. Meu irmão, que me levava e me trazia com meu filho, faz agora. E mais alguns homens disseram, irmão Branco, creio que eu não deveria ir. E prosseguiram, porque eles estão prontos para brigar. Eu sei como esses homens são. Concluíram, eles vão brigar e causar agitação. Bem, eu afirmei, sinto que devo ir. Vou subir até a galeria, colocar meu casaco sobre as orelhas e me acomodar lá. Eu afirmei, eu quero ir. Então, eu fui, eles me levaram, subi até lá com meu paletó todo puxado para cima e me sentei. E o irmão Bosworth se levantou ali como um velho patriarca e desafiou. E ao seu desafio, o senhor Best, com cerca de 30 anos, havia acabado de sair do seminário. Então, eu disse, seminário? Isso mesmo? Então, seminário, se você quiser chamá-lo assim. De qualquer forma, o irmão Boston se levantou e disse, eu tenho esquecido quantas diversas escrituras anotadas aqui. Senhor Best, sobre a atitude atual de Cristo no Novo Testamento, em revelação, em relação aos doentes e aflitos, se você puder pegar o Testamento ou a Bíblia em qualquer lugar e refutar qualquer uma delas, e sairei da plataforma como um cavaleiro. Ele estava com medo de pegar o papel. O irmão Boss ficou surpreso com ele. Ele propôs, então vou fazer uma pergunta. Se me responder sim ou não, se resolverá a questão para sempre. Está bem. Ele interrogou. Os nomes redentores de Jeová foram aplicados a Jesus, assim ou não? Isso pôs fim à questão. Se ele é Jeová Jireh, ele também é Jeová Rafa. Tudo bem. Se ele é o sacrifício provido por Deus, se ele não é Jeová Jireh, então ele não é o Salvador. Ele não é o sacrifício provido. Isso acabou com tudo. Besta saltou daqui e dali e gritou e bateu os pés e agitou e bufou e se enfureceu, deu um tapa no pregador e assim por diante. Pregou um bom sermão capibelita lá e não falou sobre quando. Você sabe quando ele aplicou a cura divina? Primeiro, aos Coríntios 15, quando isso que é mortal se revestirá da imortalidade. O irmão Botos replicou, eu também creio nisso, Senhor, mas estou falando sobre a cura divina, agora na expiação. Então, ele se exorbereceu e disse, traga aquele curador divino, o irmão Boston. Respondeu, ridículo. Continuou, o irmão Branham não afirma ser um curador divino. Ele apenas afirma ser capaz de ajudar as pessoas, orando por elas. E prosseguiu, pregar a cura divina não faz dele um curador divino. Assim como pregar a salvação não faz de você um salvador divino. Então ele seguiu adiante e depois de algum tempo ele continuou falando.
O irmão Bosto disse: eu sei que o irmão Brana está na reunião. Eu estava sentado as duas vezes à distância desse edifício, bem lá em cima disso. Eu sei que ele está aqui. E se ele quiser vir e despedir a audiência, somente que ele venha fazer isso. Mas ele não é obrigado. E as pessoas começaram a olhar em volta. Eu estava ali ouvindo o irmão Bosto e o admirando. E assim que ele disse isso, sentiu o Espírito Santo descer. Aquele mesmo vento veio. Roxo. Olhei para minha esposa e voltei e olhar para meu irmão. Ele disse: fique quieto, Billy. Senti aquilo novamente. Algo se movendo. Vocês podem me chamar de fantástico, se quiserem. Façam-no e resolveram isso com o tribunal de julgamento de Deus. Senti algo se movendo e me levantei. O Art disse: Billy, sente-se. Respondi: deixe-me quieto, Walt. Em nome do Senhor. Ele está próximo. Nesse momento, as pessoas começaram a gritar. Milhares delas estavam lá embaixo. Os porteiros formaram uma grande fila. Caminhei até a plataforma e eu afirmei: não tenho a pretensão de ser um curador divino. E lamento que o Sr. Betts e que nenhum de vocês pense mal dele. Sua mãe o amava tanto que minha mãe me ama. Está tudo bem, é por isso que somos americanos e é por isso que estão morrendo no campo de batalha, para que possamos ter nossos direitos e assim por diante. Está tudo bem, mas eu declarei: discordo dele no que dizer a respeito das Escrituras. Ele afirmou como homem, prosseguiu como homem. Eu o admiro, mas quando as Escrituras, eu discordo. Eu respondi: esse é um sentimento mútuo? E continuamos. Então estávamos. Ele respondeu: tudo bem. E prossegui. Agora, vejam só. E ele foi lá depois do pequeno alvoroço, e acabou batendo no pregador. Então eu disse: é uma pena que as pessoas tentem debater essas coisas quando estão bem aqui. Eu expulso uma coisa que o Sr. Betts falou que eu gostaria de pontuar. Ele disse que sentiu pena dessas pessoas sentadas aqui, com câncer e assim por diante. Que ele sentiu pena delas. Eu declarei: não creio que isso seja verdade. Não creio que ele quisesse dizer isso, sinceramente, porque bem ali na audiência há pessoas que há poucas noites estavam sentados aqui, doentes e aflitas com câncer. E cegueiras com essas pessoas estão. E ali estão elas bem. E elas estão tentando privar essas pessoas da única esperança que elas têm de viver e depois dizer que é sincero e que sente pena delas. Não creio nisso. Ele replicou: os batistas não creem em tais coisas. E eu vou ler só mais essa e vou encerrar, tá? Só mais essa. Prossegui: só vocês, bando de idiotas, creem nessas coisas. E concluiu: um batista não crê em cura divina. O irmão Bosto interrompeu: com licença, espere um momento. Ele perguntou: quantos de vocês aqui nessa igreja, nesse edifício esta noite? E havia uma grande quantidade de ministros batistas sentados ali, que o irmão Riches
havia acabado de chamar. O interrogou: qual vocês o enviou aqui? Então é melhor a Igreja Batista tomar cuidado. Há milhares e milhares de membros assentados aqui. Vem. Então ele disse que nenhum deles o enviou. Ele enviou a si mesmo. A Conferência Batista não seria responsável por enviá-lo. Foi ele mesmo, muito bem. O irmão Boston interrogou: quantos batistas aqui que frequentam uma boa igreja batista? E tem bom companheirismo, pode dizer que foram curados desde que o irmão Branham esteve aqui por cura divina? Coloque-se de pé. De centenas deles se levantaram. Indagou: e quantos a isso? Sabe que o irmão Bess diz? Eles diz: qualquer um poderia testificar de qualquer coisa. Eu não creio de qualquer forma. E se foi, ó, que coisa, aleluia. Observe então, eu fiquei ali e me manifestei, eu não afirmo ser um curador. Quando eu nasci, me foi dito que um anjo de Deus se aproximou de mim. Aqui há alguns 2 ou 3 anos atrás, em um lugar, ele me comissionou para ir orar pelas pessoas enfermas e assim por diante. O que eu devo fazer é orar. E eu relatei. Tenho uma carta aqui agora, um telegrama do rei George da Inglaterra, o que sofri de esclerose múltipla, que era aquele homem que foi curado. Aqui em Ford, o Walner, o que era amigo de seu secretário particular, e ele já enviou 2 telegramas para que eu fosse orar por ele lá. E expus o rei George da Inglaterra, o rei mais poderoso, o maior e mais importante rei da terra hoje. E prossegui, Deus me disse, aquele anjo que foi enviado por ele disse que eu estaria orando por reis e grandes homens, e assim por diante, como médicos, e assim sucessivamente, que foram curados agora mesmo na reunião. E concluí, eu confirmo que não sei nada sobre a cura deles. Apenas conforme vejo, Deus me mostra pelo seu Espírito. E se eu disser a verdade, Deus dará testemunho da verdade. Se eu for um mentiroso, Deus não terá nada a ver comigo. E confirmei, se eu for um mentiroso, Deus nunca apoiará uma mentira. Deus é toda a verdade. É isso certo. Eu afirmei, se for uma mentira, Deus não terá nada a ver com isso. Mas declarei, se eu falar a verdade, meu Pai Celestial fará de mim. E naquele momento, aqui veio ele. Aleluia, aqui veio ele, descendo no edifício, bem em cima de onde eu estava. Kipperman, que estava ali, tirou a foto. Aquele que tirou as 6 fotos do Sr. Bess, eu afirmei, ele tem falado, isso é tudo o que é necessário, fui embora. Até mesmo os católicos que estavam ali observaram e viram aquela visão. Disseram o que foi aquilo sobre aquele homem e vieram entregar suas orações. Disseram, queremos servir a Jesus Cristo a partir de agora. Os homens que olhavam para a audiência se calaram. Eu saí, o senhor Kipperman entrou, ele indagou, bem, o que você acha disso, Ted, ou Mort Yates? E a Yates respondeu, não sei.
E completou: isso me deixou perplexo. E eles entraram e começaram a revelar as fotos. Kipperman, o judeu, subiu as escadas para ir para a cama. Quando ele subiu, seu pai, que morava no estúdio, Ayers, estava indo. O garoto católico estava tentando revelar as fotos. E quando conseguiu, ele passou por todas elas, revelou-as, fumou um cigarro, tirou uma delas e ela estava em branco. E aquela ia tirar do senhor Boss, quando o estava esfolando, estava um branco. A primeira, o branco, seguia em branco e todas as 6 estavam em branco. Nenhuma delas apareceu. Deus os fez saber quem era o chefe. Então, ele tirou a próxima e, para sua surpresa, lá estava o anjo do Senhor, de pé em um fogo flamejante sobre o local onde eu estava. Ele agarrou seu coração e olhou para trás, deixou cair o negativo e gritou por Ted, e ele correu. Olhei ali, atingiu a lente. É a verdade, Ted disse. Talvez eu tenha me enganado. Naquela noite, mesmo assim, ainda às 11 horas, o negativo foi para Washington, D.C., por avião, por ser protegido por direitos autorais e trazido de volta à Geórgia, J. Lacy, o melhor que há nos Estados Unidos, na área de investigação. Foi trazido da Califórnia para o Washington, para o Houston, Texas, para analisar o negativo. Ele ficou com ele por dias examinando através das luzes. Examinou a câmara, anotou tudo, e antes que pudesse assinar, porque hoje ele é um agente do FBI, o melhor que havia antes que pudesse colocar seu nome em qualquer coisa, e ele foi lá. Então, no dia que ia ser anunciado, ele disse, quando saiu na sala, ele disse: quem se chama William Marlon Branham? Respondi: sou eu, senhor. Ele disse: conhece? Coloquei esse de pé. Eu levantei, um homem ruivo, um tanto duro no começo. Ele iniciou Rev Branham e contou: eu tive uma boa mãe cristã, fui ensinado a crer. E afirmou: mas você vai passar dessa vida como todos os mortais. Eu vou encerrar por aqui, gente. Eu não vou poder continuar, não. 35. Eu parei na 35. Amanhã, se Deus quiser, eu dou continuidade na 36. Já é 8h46. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra, foi lida. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E o Senhor foi testificado, Senhor, que o Senhor estava com a verdade. E foi fotografado na coluna de fogo. As pessoas na Escritura vão ver mais à frente. E saiu em jornais, saiu nas revistas Life, 2 revistas, a Life e a Look, e poder testificar que o Senhor estava presente, que foi um sobrenatural a sua luz. Te agradeço, Deus, já pela tua mensagem, que o Senhor nos ajude, Senhor. Traga a tua palavra novamente no próximo dia. Te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem que trabalhar, né, gente? A minha gatinha, ela muda de lugar toda hora. Ela agora tá na cadeira. Né, Branca? Né, Branquinha? E o Fez está lá na sala. Então agora eu vou trocar, vou deixar um hino com vocês aqui, ó. Tá um hino aqui, ó. Né, Branquinha? Deixa eu ligar ali, ó. O computador tá lento pra danar.
Aí, ligou. Deixa eu ver aqui. Você clica nele, custa abrir, cara. Vamos ver. Custa abrir, abriu. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver. Deixa eu mudar pra cá, quer ver? Ó, até agora. Vamos, abra isso. Não sei se é a internet ou se é o computador. Eu acho que é a internet. Demora demais. Vamos ver. Vamos ver. Internet. Ó, você viu? Tá lenta. Olha, cadê um negócio que eu quero ver aqui? Ixi, parece que não saiu o que eu quero. Vamos aqui. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida é pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Me achego a ti, me achego a ti. Rendido estou, Rendido estou. necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou.
suficiente, és a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida, guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra, quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente, és a minha porção. É suficiente, É suficiente, és a minha porção. é suficiente, É suficiente, és a nossa porção. Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte, mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso rei e juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor,
defensor se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz. Ó. Eu tenho hora que agarro. Eu não sei se é o computador. Ó. Olha lá. Ó. Então, pessoal, eu já vou encerrar aí. Tenham um bom dia. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou sair para trabalhar agora. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês, que possa estar ajudando vocês em alguma coisa. Então eu vou encerrar a live aqui. E fica com Deus aí.